Fala pessoal, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez nessa mesa, mais um Tribu Talks na área, só que dessa vez é um pouquinho diferente. O Tribu Talks que você acompanha, geralmente tá eu, o Alexandre que tá aqui do meu lado, só que nós estamos um na frente do outro, né? E geralmente a gente fala sobre um tema tributário na semana, a gente fala de uma atualização tributária de uma maneira um pouco mais rápida, de 15 a 20 minutos no máximo. Só que hoje a gente está com um convidado especial, a gente está com um destaque aqui das redes sociais. É um cara famoso, né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar o nome dele, ele mesmo vai se apresentar e as pessoas vão curtir muito. Então eu já falo desde já, assiste até o final, vai sair muito insight daqui, pode ter certeza. Aí. Quem está aqui com a gente, até trazendo algumas dicas, enfim... no nosso escritório, a gente cria bastante conteúdo. E eu já cansei de falar pro pessoal do escritório, inclusive a Melissa acabou de chegar aqui, que é a nossa responsável por fazer a criação do marketing, enfim. Eu falei, eu falava, a gente tem que se espelhar bastante nessa pessoa, porque essa pessoa, ela sabe fazer conteúdo pro Instagram, sabe fazer conteúdo, na verdade. Aí ele vai contar um pouquinho pra gente de outras plataformas, de outras vertentes que ele tá postando, mas a gente tá aqui sentado com o Leandro Siqueira da Varos. Isso, prazer. Tudo bem, Leandro? Mais conhecido como Leandro Varos. Leandro Varos, pode botar outro Varos depois se quiser, não tem problema, é brand infinito pra marca. Boa. Pô, bacana. Leandro, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui obrigado conosco. Pelo convite. É um prazer estar aqui, bate estrutura, né? Bem legal o podcast. Não, o Vagnão até veio, né, pra esse episódio. É algo quase inédito. Não, Tem telespectador, né? Bancada. Sinta-se privilegiado. Privilegiado. Tá na área, é outro podcast. Dá um desconto, amigo. E deixa eu falar pra vocês, o Leandro é aquele tipo de amigo que você conversa há muito tempo através das redes sociais, na internet, enfim, né? Aquela pessoa que você admira bastante, né? E hoje eu tô tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado. bacana. Desde 2023 vocês conversam? Né? Desde 2023. Foi quando a gente começou a conversar pelo E Instagram. assim, eu achei que o cara era baixinho, cara. O cara é alto Então, pra eu caraca. falo isso, eu devo ter um tronco pequeno, não é possível. Porque eu sentar, todo mundo fala, não, deve ser mais baixo. Eu chego aqui. Mas eu achei que você tinha 1,75. Eu ouço recorrentemente isso. Cara, quando você chegou, eu falei, caraca, será que é o Leandro mesmo? Acho que não é, não. É porque eu acho que eu devo botar a cadeira pra baixo, assim, fica só a mesa aqui em cima. Eu, só ao contrário, eu subo a cadeira, entendeu? Pra ficar mais... Eu cheguei em alguns lugares e o pessoal falou assim, cara, eu pensava que você era maior. Fica assim, ó. E ficou a perninha pro alto. Então, vamos lá, Leandro. Conta um pouco pra nós aí, né? Na verdade, assim, o que a sua empresa faz, o que a Varos faz, Perfeito. quantos braços ela tem, Perfeito. né? Posso antes disso? Fica à vontade. Leandro, eu tenho curiosidade mesmo. Como que é conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, até a gente chegar na Varos, enfim, e daí legal, a gente, isso mesmo, é legal. a gente fala um pouquinho da Varos. Então, Que eu vou também tenho começar, dúvida. eu sempre começo isso da época da faculdade, porque eu conheci meu sócio lá. E eu comecei fazendo engenharia química na Universidade Federal Fluminense, e fiz o ciclo básico, aquela parte de matemática que tem lá toda. Só que chegou no momento ali em que eu comecei a ver planejamento de como construir reator, planejamento de como construir usina. Aí eu falei, putz, isso aqui... Eu não conheço uma pessoa que está construindo reator nem usina aqui no Brasil. E aí eu fui olhar os empregos ali, eu vi que tinha na Avenida Brasil, só um lugar longe, assim, distante, periculoso no Rio de E Janeiro. onde você fez mesmo? Na Universidade Federal Fluminense. É uma universidade federal que fica em Niterói, que é a cidade de qual eu nasci, e a sede da empresa é até lá hoje. Provavelmente a gente vai ter que mudar alguma hora, mas enquanto isso a gente consegue manter uma ótima cidade. E eu comecei a perceber que os empregos eram muito distantes, pagavam muito pouco e tal, e entrou aquela crise de 2014, 2015, 2016. Aí eu falei, quer saber? Eu não tô gostando disso, já não tava gostando. Gostava da parte matemática, não gostava tanto da parte assim do mercado de trabalho de lá. E eu comecei a descobrir aquela coisa de mercado financeiro. Porque na época as ações da Petrobras caíram muito. Elas chegaram a R$4, pra você ter ideia. Hoje em dia está muito mais do que isso. E tinha até uma galera falando que a Petrobras ia falir. Que existia essa chance de Petrobras falir. É que tiveram os escândalos, né? Tiveram os escândalos e teve todo um problema técnico também dela fazer investimentos ruins, que fez com que ela aumentasse muito a alavancagem. Ela ficou com uma dívida Que era do tremenda. pré-sal. Que era do pré-sal.
pré-sal em si, ele foi muito bom, mas também foi muito problemático, porque exigiram que ela participasse da exploração de vários postos que ela não deveria participar. Teve uma plataforma também, que ela, uma refinaria. Teve muita coisa. Passadina. Refinaria também. Ela entrou em refinaria que tem um retorno baixíssimo. Então tiveram várias coisas que aconteceram no meio do caminho que fizeram com que a ação dela caísse muito. O custo do Brasil aumentou muito, taxa de juros ficou elevadíssima. A nossa hoje está maior, né? Mas ainda naquela época, pra gente, era quase um feito inédito, né? Porque tinha muito tempo que estava caindo. Beber uma aguinha aqui pra molhar o bico, porque senão... Não, eu também, tô com a minha aqui. E... Isso aqui é vodka. E a ação caiu muito naquela época e eu falei, cara, eu vou comprar porque eu não acho que a Petrobras vai falir. Primeiro porque a melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo, a segunda melhor empresa do mundo é uma empresa de petróleo mal tocada. Então, nesse quesito ela estava bem, ela ainda vendia petróleo. E você já investia antes disso? Não investia nada, eu era extremamente novo nessa época. Entendi. E eu tava começando a juntar... Eu não tinha dinheiro de família, nunca tive dinheiro. E eu tava começando a juntar dinheiro nessa época porque eu tava dando monitoria pré-vestibular, tava dando monitoria faculdade, fazendo várias coisinhas por fora. Dava aula de Excel, dava aula de VBA. E aí eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro com isso. Eu era quase um ermitão naquela época, não gastava dinheiro com nada, não fazia nada da vida. Então eu comecei a juntar peguei, sei lá, R$2.000 na época que eu tinha juntado. Falei, vou colocar em ações da Petrobras. Me senti o lobo de Wall Street, né? Você tinha que ligar. Eu investi pelo Itaú na época, você tinha que ligar lá pro Itaú pra falar como é que fazia e tal. Aí o cara, você vai investir quanto? R$2.000. Ele deve ter... Que era a mesa, né? Porque eu não tinha essa coisa de pessoa física investindo como tem hoje. E aí eu comecei a me interessar. Que era isso? Isso era 2014? Acho que era 2014. Acho que era 2014, 15. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto. E acabei caindo naquela parte de day trade, mas me saiu muito rápido dela. Percebi rapidamente que aquilo não fazia muito sentido. Perdeu os R$2.000, voltou. Não perdi nada. Eu comecei a ler sobre aquilo, eu falei, pô, é isso aqui. Aí passou, sei lá, um mês, eu falei, isso aqui não tem mais sentido. Eu não entendo. Você vai olhar um gráfico, traçar duas linhas, magicamente as coisas vão... o mundo não funciona assim. Acho que é muito não é tão isso. preditivo. E aí eu comecei a estudar a fundo. Falei, pô, beleza, isso aqui não funciona, mas eu conheço muita gente que eu vejo por aí que virou investidor grande, que é gestor e tal, que conseguiu ganhar bastante dinheiro no mercado financeiro. Então deve ter alguma saída. Aí comecei a me aprofundar. E nesse meio do tempo eu estava fazendo empresa júnior. Não sei se vocês sabem o que é, mas é um projeto que tem dentro da faculdade, explicando pra galera que tem em casa, é um projeto que você tem dentro da faculdade para simular uma execução de uma empresa. Você até vende produtos e tal, mas não tem um fim lucrativo, você não ganha salário normalmente, né? Não ganha bônus nem nada do tipo. Mas para os estudantes já terem a experiência de trabalhar com aquilo que eles estão estudando na faculdade. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Você estava fazendo engenharia química. Isso é engenharia química. E provavelmente os seus colegas não tinham nada Não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ainda bem que você não continua, porque assim, com a sua habilidade, sua inteligência, você ia continuar bomba, cara. Espero que não. Trabalhando com o Elon Musk. Walter White. Mas aqui no Brasil, acho que o Walter White era o caminho mais provável, né? Também o metanol produzindo. Refinaria clandestina. Mas... Faria Lima tá ali. Ali na empresa júnior, ela é uma empresa júnior de petróleo e química. E ali eu acabei evoluindo, virei vice-presidente. Eu conheci o meu sócio hoje, que é o Lucas, que ele foi diretor de marketing lá dentro. E o Lucas, ele já tinha feito engenharia elétrica, sociopata, falou, vou fazer outra engenharia, né? Não satisfeito em fazer uma, vou fazer duas. Ele foi fazer engenharia de petróleo. E ele cuidava de marketing? Cuidava de marketing. Cara, como que um cara de engenharia Eu falei, de marketing, é o currículo cara? mais completo de engenharia para um cara de marketing que existe no mundo, na história do planeta Terra. Tem um negócio no Instagram que é muito engraçado, que é um cara que faz assim, coisas inéditas sendo feitas, né? Ele, dando banho numa Claybon e falando Citroën no final. O Lucas é meio isso, assim, fazendo duas engenharias e indo depois trabalhar com marketing. Durou 8 anos fazendo engenharia. Mas assim, um cara muito cabeça. E aí ele chegou com essa mentalidade de marketing, que não era aquela mentalidade tradicional de só ser criativo, era uma mentalidade, como que a gente faz Métricas. a matemática bater. E aí ele me apresentou o mundo de marketing que estava começando naquela época, que era o de marketing digital. Que era quando o Érico Rocha estava trazendo fórmula de lançamento para cá, que era quando todo mundo, o CAC do Facebook, o custo do Facebook era baixíssimo, porque ninguém anunciava, que a galera falava que esse negócio de internet era modinha, que depois ia passar. Então a gente já viu aquilo nascendo naquela época. A gente tem uma experiência da época que blog, você fazia blog, escrevia. Eu tinha blog. Então, era o Era grande... gravata solta. Era gravata solta. Era isso aí. E o grande mecanismo de distribuição de conteúdo que tinha naquela época era blog. Quase ninguém fazia YouTube. Acho que ninguém pensava em fazer YouTube pensando em vender para empresa, para depois abrir empresa. Não, também. Era uma galera que foi fazer e acabou abrindo empresa depois por conta disso.
Instagram, então, nem se fala. Acho que nem tinha, Nem tinha. celular com vídeo direito, funcionando bem pra todo mundo. Era pra aquela galera logo usar do assim. Instagram que era marronzinho. Marronzinho, era bem antigo. E aí... E começou a me entregar a idade. E aí a gente começou a fazer a empresa júnior lá. E na época a gente construiu um blog para falar de finanças, porque ele gostava muito do assunto também. A gente fazia uma questão mais generalista. Só que nesse meio do caminho, dando aula de Excel e dando aula de VBA, eu conheci um pessoal da empresa que me contratava para dar as aulas, que o pessoal estava querendo abrir um clube de investimento. O que é um clube de investimento? O nome ele pode parecer até que é algo que a gente criou, né? Mas é institucionalizado, o nome é esse mesmo, é clube de investimento, a regulação determina assim. E ele é basicamente um fundo de investimento em ações, só que sem fins lucrativos. Não que você vai botar o dinheiro e não vai dar mais dinheiro, mas você não pode trabalhar nele, você não pode ser remunerado, não é para você ganhar dinheiro, é para você se juntar com outras pessoas que queiram investir aquele patrimônio, colocar o dinheiro ali, ter um fundo, só com um custo muito mais barato. E você tem algumas vantagens tributárias por conta disso, que é você não vai pagar o IR direto na venda da ação, você vai pegar só quando você resgatar a cota, que é a mesma vantagem tributária de um fundo de investimento em ações. E aí Ou seja, é melhor do que você fazer isso de forma individual. Muito melhor. Então, muito melhor. Inclusive, tem muita gente que faz até hoje, gente gigantesca, que eu não entendo porque que faz assim até hoje. Não tem explicação. Não faz muito sentido. Não tem explicação. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer esse clube de investimentos e eles convidaram para que eu fosse gestor dele. E aí eu comecei a esse mundo de falar, beleza, eu tenho que fazer uma gestão de ações agora. Eu fui gestor desse clube, comecei a estudar muito a fundo valuation, que é como você descobre como é que vale uma ação para saber se ela tá barata ou tá cara. Isso, naquela época, hoje ainda é, mas naquela época ninguém falava sobre isso aqui no Brasil. Praticamente não tinha nenhum livro. Tinha um livro do Alexandre Povo aqui, que era bom, mas livro completo, igual tem lá fora, desse tamanho de 1000 páginas, não tinha aqui, não tem até hoje, é só lá fora. Tudo em inglês, e não tinha conteúdo na internet. Então eu tive que me matar pra aprender aquele negócio. Que ano que era isso? Isso daí era 2016, 2017, alguma coisa assim. Foi na época do Orlando City ali que começou o papo de valuation aqui no Brasil? Não, eu acho que... Foi depois, eu acho. Eu acho que na época do Orlando City, acho que talvez tenha sido até depois, mas era uma pegada mais de equity. A pegada de valuation para você analisar empresas negociadas em bolsa, ela veio bem depois. Acho que agora a galera tá falando mais, acho que a gente fez um trabalho bom de puxar esse assunto também pro mainstream ali, pra galera que era do mercado. Assim, eu acho que mas mesmo assim é muito nichado. Muita informação. Não, muito nichado. É muito nichado. E a galera tá agora se tornando mais apta a conseguir entender esses conteúdos mais avançados por já ter aprendido o básico. Então ali 2018, 19, 2020, até 21, foi um trabalho que muita gente fez de trazer o pessoal para entender o básico de conteúdo de finanças. E de 2021 para frente foi a galera realmente começando a progredir agora nessa escada de conteúdo para ensinar coisas mais complexas. O pessoal hoje entende marcação a mercado. Porra, ninguém entendia marcação a mercado antigamente. Não é todo mundo, obviamente, mas tem muito mais gente. Mas tem uma galera que é impossível falar sobre isso. É bem complexo, né? Bem o mercado complexo. de ações. Mas ao mesmo tempo a gente está conseguindo traduzir cada vez mais. Então, é o nível de complexidade que ele está baixando. E... A gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu acredito que o seu trabalho nas redes sociais é muito parecido com o nosso em relação à tributação. Ou seja, nós tivemos que educar, Sim. Né, elevar o nível de consciência dos empresários, né, para você começar enfim, vender seus serviços, enfim, acho que você faz alguma coisa parecida com isso. Se não é isso, é muito parecido, porque você ensina muito. A mesma pegada. Eu tento ensinar para mostrar, primeiro, a gente sabe, então você tenta se colocar como referência, acaba se colocando, né, quando você ensina. E o segundo é para você derrubar essa ponte que existe, essa grande barreira que existe, na verdade, entre a pessoa não entender o que você está vendendo e ela querer aquilo, mas não saber que aquele é o caminho. Exato. Então, eu acredito que todo mundo queira ganhar dinheiro, mas as pessoas nem sabem que existe carteira recomendada. Que a gente sabe que não sabe. Tem as coisas que você sabe que você sabe, as que você sabe que você não sabe, as que você não sabe que você não sabe. Exato. Então, mais uma vez, 2018 até 2021 foi um trabalho muito grande de remover o não sei que não sei. As pessoas nem sabiam que aquilo existia. Hoje elas sabem que existem e elas sabem que elas não sabem aquilo. Então fica mais fácil já. Exatamente. Porque você não tem nem que apresentar, você só tem que falar, olha, eu vou te ensinar isso e isso vai te levar a tal lugar. Exato. Então reduz bastante esse trabalho. E aí lá eu conheci meu sócio, depois eu me mudei para fazer economia no UFRJ, e aí lá, quando eu tava já pegando o primeiro estágio, ele falou, pô, queria abrir uma empresa disso aqui. O que a gente vai fazer? Pega o seu conhecimento que você tem e vamos ensinar isso, porque ninguém sabe isso. E aí a gente montou o curso de Valuation do Zero Avançado, que é um curso exatamente com esse propósito, de ensinar como que você faz análise de ações e o valuation de uma ação
do zero, não precisa saber nada, até o avançado, até você conseguir realmente fazer isso por conta própria no dia a dia. A gente criou esse curso, ele já deu muito certo logo de primeiro, o pessoal já se matriculou e tal. E aí eu falei, pô, beleza. Eu tinha largado meu estágio no banco de investimentos, tava mandando super bem lá, o pessoal ficou triste quando saí e tal. E aí eu falei, pô, será que eu fiz a escolha certa abrindo a empresa? Aí no primeiro mês eu já tinha ganhado mais do que eu ganharia 4 anos. Pô, com certeza eu fiz a escolha certa. Agora vamos tentar transformar isso aqui num negócio. E aí a gente... começou de uma maneira muito simples, a gente trabalhava na casa do nosso designer, que era um freela nosso, porra, sem camisa no ar-condicionado do Rio de Janeiro, pra não ficar sem ar-condicionado, né, pra não gastar luz, porque a gente tirou R$900 por mês durante um ano inteiro, então não tinha dinheiro pra nada, era pra comer e pra voltar pra casa dormir, comer e voltar pra casa dormir. E aí foi nesse... Não que a empresa não estivesse... porque a gente não queria tirar dinheiro. Não queriam tirar. Não queria dinheiro. Porque a gente não colocou muito dinheiro. Eu coloquei R$5.000 que eu tinha juntado do estágio e o meu sócio colocou mais R$5.000 para abrir a empresa. Então a gente não tinha muito dinheiro para fazer aquilo. E logo de cara a gente falou, cara, a gente tem que ter um bom design, então vamos contratar porque a marca tem que ser forte. E aí a gente queria que todo o dinheiro ficasse dentro da empresa. Até esse ano, a gente praticamente não pagou dividendos na empresa. Todo o nosso foco era, vamos receber um salário, vamos viver bem, a gente é novo, vamos tentar existir bem. Vão acontecer coisas por fora que a gente vai acabar conseguindo ganhar dinheiro também. Então, às vezes entra publicidade, por exemplo, umas coisas assim. Palestras, esse tipo de coisa. Mas vamos tentar reinvestir o máximo que a gente puder dentro da empresa para fazer o negócio crescer e aproveitar esse momento que tem, que é muito oportuno. E desde então, nossa pegada sempre foi essa. Agora que a gente já tá assim, cara, não tem nem mais o que reinvestir. Agora vamos fazer o que a gente faz numa escala maior, porque é muito fácil ganhar escala sem reinvestimento nesse negócio também. Mas a estrutura toda a gente já montou. E aí, enfim, a gente criou a empresa. A gente já tinha muito claro na nossa cabeça que a gente deveria ir para o ramo de casa de análise, de research, que é basicamente você fazer o trabalho que a gente estava ensinando a ser feito para as pessoas, porque muitas delas não têm tempo. Então a gente pegava aquela hall de ações ali, analisava e falava, olha, isso aqui é o melhor para você. E a gente faz isso até hoje, a gente tem mais de 30 mil clientes diretos. Isso é muito bom pra gente, porque a galera tem a confiança de que a gente consegue investir o dinheiro deles e dar retorno. As nossas carteiras esse ano estão rendendo mais de 30%. Se for pegar no total, estão rendendo mais de 50%. Então tem muita rentabilidade que a gente está entregando aos clientes. Isso porque a gente começou a fazer em 2023. Então não tem nem muito tempo, a gente pegou um mercado que está caindo desde então, né? Caindo, andando de lado. Esse ano até foi positivo, mas as pessoas físicas nem conseguiram aproveitar tanto, né? Foram investidores estrangeiros. E agora a gente abriu o nosso terceiro braço. Então o primeiro braço, educação, que foi de onde a gente saiu. Segundo braço, research, ou caso de análise, como eu chamo aqui no Brasil, que é o que fez a gente ganhar espaço no mercado. E o terceiro braço, que foi a consultoria. O que é consultoria? É uma evolução do braço de research. Em research, a gente faz recomendação de ações, recomendação de fundos imobiliários e recomendação de cripto. Desculpa te interromper, mas só para entender. Eu não me recordo agora, mas tinha virou um banco, enfim, mas tinha um player no mercado que você assinava esse research. Você ganha na assinatura? Como que é o modelo de negócio? Exato, você ganha na assinatura. Você cobra uma assinatura fixa e aí a pessoa tem acesso àquela lista e ela tem que ir lá, abrir a corretora e investir nas ações. E ela faz, tá? Ela faz, Não é muito complicado. Esse é o segundo braço. Não é muito complicado, mas convenhamos, é só uma pessoa que já tinha a intenção de investir em ações, ou só uma pessoa que já tinha um pouco de experiência investindo que vai optar por isso. Sim. Porque você tem que abrir, tem que investir e tal. E a grande massa das pessoas não quer ter esse trabalho. E eu acho que faz todo sentido, porque se você é um médico bom, você deveria focar em ser um médico cada vez melhor. Isso. Você não deveria focar em parar e gastar 7 horas por dia. Exato, não faz muito sentido. Eu ouço muito essa argumentação hoje em dia, vejo muito, na verdade, na internet, de algumas pessoas argumentando, mas vale mais a pena você aprender a investir. Isso é bem relativo. E olha que, assim, um dos meus produtos que mais sai é ensinar como investir. Porque você precisa ficar atualizado no mercado o tempo inteiro, né? Full time. Eu acho que vale a pena você saber o básico, assim como eu acho que vale a pena você saber o básico sobre nutrição. Acho que vale a pena você saber o básico sobre seu próprio corpo, sobre... não diria nem medicina, né? Mas... Eu diria que o empresário ele tem que saber o básico da parte tributária. Da parte tributária, ele perfeito. Tem que saber o básico, mas básico ele não de contabilidade. Mas ele não tem que ser não tem que substituir o contador, não tem que substituir o advogado tributário. Para conversar, pelo menos, para ter ali uma conversa decente. Meu ponto é exatamente esse. Não é porque você sabe o básico de nutrição que você tem que substituir o seu nutricionista. Não é porque você sabe o básico de academia que você tem que substituir o personal trainer. Tem outras funções correlatas a isso, que é, primeiro, disciplina, tem alguém para te cobrar. O segundo por mais que você saiba o básico, isso pelo menos te serve para você não ser enganado por um profissional
que está equivocado ali na concepção Ou mal dele. intencionado Ou mal mesmo. intencionado. Então você consegue fazer um filtro melhor do profissional que você vai escolher. Mas isso não significa que você vai saber tanto quanto ele, porque ele está estudando aquilo o dia inteiro. E você tem que se livrar tempo também para focar na sua profissão. É isso que vai te dar dinheiro. Ninguém fica rico só investindo. Eu sou muito convicto dessa tese. Você vai aumentar o seu patrimônio. Não tem porque você não investir, porque você ganha dinheiro. Se você poupa, você guarda dinheiro. Se você guarda dinheiro, você poder investir e fazer virar uma bola de neve. Mas você não vai ficar rico no curto prazo investindo. Você fica rico no curto prazo empreendendo, trabalhando, alguma coisa que você vai gerar renda ali com o teu trabalho, com o teu tempo. Então não dá para ter essa fantasia, que hoje é completamente ingênua, de que você vai ganhar R$1 bilhão, vai ficar bilionário porque você investiu R$100 por mês em uma ação pagadora de... Gente, isso não existe. Sem falar mal dessas pessoas mesmo, porque eu sou leigo no assunto, mas tem muito disso na internet em relação a day trade. Tem. Né? É vender um sonho. De que você vai conseguir... Tem estudo da FGV mostrando que a probabilidade disso é infinitésima, é minúsculo, assim. Enfim, a chance é muito pequena. Tem muita gente que quer fazer isso junto com o trabalho. Então, ele é Uber, ele quer fazer day trade, ele acha que ele vai conseguir vencer no day trade. Assim, tem gente Quase que um pensa... tigrinho, né? É quase um tigre, né? Tem gente que consegue ganhar dinheiro negociando ações diariamente? Sim. E aí você vai pegar o perfil dessa pessoa... Cara, o cara fez... um MIT, sabe? Aí veio, voltou, trabalha no BTG Pactual, com todo o suporte que tem ali da research, da mesa de operações, blá, 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 tudo fornecendo informações para ele, com um know-how muito bizarro. Ele tá dentro ali do dia a dia das coisas acontecendo, sabe? Muita coisa tá acontecendo em tempo real. E aí esse cara ainda assim, ele tem anos ruins, ele não opera o próprio dinheiro, opera o dinheiro parte do banco. E aí você tá competindo com ele. Eu lembrei o nome da empresa que vendia o research. Empíricos. A Empíricos, ela vendia o research. Que ela tinha um marketing que na época era mais agressivo, né? Agora era muito agressivo. muito agressivo, né? E aí teve até sérios problemas no mercado por conta disso. A gente não faz esse marketing super agressivo. A rentabilidade que eu falo para você, a rentabilidade que a gente tem, a carteira é aquela. Então você pode conferir, tá no nosso site o gráfico lá mostrando. Mas depois eles viraram um banco, comprou alguma coisa assim? Não. O BTG, se eu não me engano, ele comprou ela. Posso estar equivocado, mas comprou. Porque daí perde a credibilidade, né? Quando você... de você indicar algumas... eu não sei indicar como... não, mas fazer análise, eu acho que sempre vai estar enviesada, no meu ponto de vista. Existe uma demanda muito grande no mercado por casas de análise independente. Que são casas de análise que não tem uma corretora, não tem um banco por trás. E a gente é uma das poucas casas de análise independentes que sobrou no Brasil hoje. Porque 2022 para cá, muitas foram compradas por bancos ou corretoras. Então isso, de certa forma, posiciona a gente bem nesse mercado também. Porque aí você não tem conflito de interesse, né? Exato. Eu posso falar mal de uma empresa, posso falar mal de uma ação. Sem problema. Uma coisa que eu analisei um tempo atrás foi quando teve... Eu não sei exatamente o que foi, mas foi da Ambipar. Né, que eu não sei exatamente qual foi o tipo de investimento que foi feito lá, enfim. Mas grande parte dos consultores ganhavam a partir do momento que eles recomendavam e os clientes compravam. Aí eu vou fazer uma correção, não são os consultores, são Não? os assessores. E Tá aí, bom. mas consultor, a profissão consultora, ela é muito recente. Porque ela foi regulamentada pela CVM em 21 e depois em 23, né? São duas regulamentações que entraram ali. E anteriormente a isso, o que prevalecia no Brasil era o assessor de investimentos, com um modelo, e isso prevalece até hoje, tanto o assessor quanto o modelo, com um modelo em que ele supostamente trabalhava de graça para você, ele não te cobrava nada, e aí, magnífico, né? Vai trabalhar de graça para mim, eu vou botar meu dinheiro com ele. Só como que ele ganhava dinheiro? Porque ninguém trabalha de graça. Toda vez que você fazia um investimento, ele ficava com um percentual do investimento, da rentabilidade daquele investimento. Só que esse percentual não era o mesmo para todos os investimentos. Então, certos investimentos pagavam menos, outros pagavam mais. E aí eu sempre faço essa analogia que imagina que você vai no médico, ele te recomenda um remédio que é super caro, você chega na farmácia e você descobre que ele ganhava um percentual para te indicar esse remédio. Cara, a primeira coisa que você vai pensar é, será que esse remédio realmente é bom para mim? E a segunda será que não tinha um mais barato? Exato. E é realmente isso que acontece, porque eu sempre faço essa ressalva também que existem heróis dentro do mundo da assessoria de investimentos que diante de um modelo que dava os estímulos errados a eles, ainda assim, eles não cediam. Eles falavam, eu vou fazer o que é certo para o cliente. Top. Porém, você está dentro de um modelo que ele fornece incentivos errados. Então, naturalmente, a maior parte, e isso eu falo com uma convicção própria, não tem como medir, mas a minha convicção própria é a maior parte, vai ceder o modelo.
Porque é um modelo de interesse, ele determina como é que vai funcionar tanto a sua empresa quanto o seu assessor de investimentos. E o que a consultoria faz é remover esse desalinhamento de interesse que existia entre a pessoa que está falando o que você deve fazer com o seu dinheiro e o que você quer que seja feito com o seu dinheiro. Então, se o assessor ele recomendava coisas para você, ganhava toda vez que você investia em alguma daquelas coisas, e o que era pior, pagava mais para ele, porque é mais difícil de você fazer alguém investir no que é pior, né? O que é bom, principalmente sozinho. A gente pega agora essas taxas que ele ganhava e fala, olha, eu não vou nem sequer ganhar, como eu vou, não vou ganhar, como eu vou devolver essa taxa para você. E aí eu devolvo isso na conta do cliente. Então, se eu ia ganhar, sei lá, 1% se ele investisse numa debênture, eu pego esse dinheiro agora e devolvo para o cliente. O que eu vou cobrar do cliente? Porque eu não vou trabalhar de graça. Eu sou bem estrito em relação a isso. Meu trabalho é bom, eu tenho confiança no que a gente faz, eu tenho confiança que a gente entrega rentabilidade. Eu te garanto que se você não ganhar dinheiro nos próximos 12 meses, eu devolvo tudo que você pagou. Puta, isso é muito forte. Isso é muito forte. E assim, é um compromisso de fazer você ganhar dinheiro. Então, eu não vou trabalhar de graça. O que eu vou cobrar de você? Eu vou cobrar uma taxa fixa todo ano, que é um percentual do seu patrimônio. E aí, qual a única forma que existe de eu, o consultor, e você ganharmos dinheiro? Se o seu patrimônio aumentar. Porque a taxa é fixa, é um percentual do seu patrimônio, ela não vai mudar, ela só vai cair com o tempo, porque quanto maior for o seu patrimônio, mais a gente vai querer renegociar, mais você vai querer renegociar menor, né? E vai diminuindo o percentual. Então a única maneira que eu tenho de ganhar mais dinheiro é se você conseguir fazer o seu patrimônio crescer. Então eu tenho todo o interesse para que isso aconteça. Quando você fala patrimônio, você está se referindo... um valor fixo, basicamente aquilo que está sendo investido ali. Perfeito. Você não leva em consideração outras... Não, seu apartamento não. Meu apartamento, não, casa na praia... Não, é dinheiro investido. Tá, mas eventualmente... Tá, entendi. Entendeu? Eu ia falar, o cara pode ter conseguido uma grana ali e ele está reinvestindo isso... sei lá, numa casa, num apartamento. E isso vai aumentar o patrimônio dele. Não, mas você não faz parte, mas a gente não vai recomendar, por exemplo, eu não consigo recomendar para alguém, compra um apartamento em Itajaí. Até onde, eu não tenho esse know-how. É até onde você consegue ajudá-lo. Entendi. Exato. Perfeito. Eu falo assim, olha, investimento em ativos no mercado financeiro, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário. E a partir de qual valor o cara consegue... A partir de 100 mil reais de patrimônio. 100 mil. Que é uma régua que a gente tem que colocar justamente porque é um percentual, né? Então, se você tiver R$1.000... Putz, eu vou ter um trabalho muito grande de colocar um consultor e tal, e não vai se pagar a coisa. Então, é legal porque você transparece para a pessoa, olha, é assim que eu ganho, é por isso que eu não posso atender uma pessoa que tem um patrimônio abaixo disso. Essa é a garantia que eu te dou de que se você não ganhar em 12 meses, eu vou devolver o seu dinheiro. Então, é a confiança que eu tenho no seu trabalho. E a única maneira que tem da minha empresa ganhar mais dinheiro é se você ganhar mais dinheiro. Não tem outra maneira. Esse é o terceiro braço que vem com a Esse é o terceiro braço, que é a consultoria. Entendi. E aí, é o braço que está tendo o maior crescimento hoje. Porque lembra que eu falei para você que na research vinha a lista de ações ali e a pessoa tinha que comprar e investir sozinha? Sim, sim. Além disso, ela vai assinar uma carteira. Então ela vai assinar a carteira de ações. Aí vai assinar a carteira de fundos imobiliários. Aí vai assinar a carteira de renda fixa. É verdade, porque daí você vai ter que escolher, inclusive... E aí você tem que escolher a alocação disso. Que é um problema à parte. Por que você tem que escolher? Por que eu não te dou a alocação disso pronto? Por que eu não falo assim, Alexandre, investe 20% do seu patrimônio em ações, 10% em fundos imobiliários, 30% internacional e 50% renda fixa. Eu não faço isso porque eu não sei quem é você. Exato. Eu não tenho esse contato direto, eu não fiz uma reunião, eu não consigo fazer um suitability seu direto. A gente estava até conversando um pouquinho antes do podcast e você comparando eu e o Rafa, por exemplo. O Rafa está começando a vida dele, então ele deveria correr mais risco. Exato, porque existe a concepção de que tem uma forma certa de investir. E a verdade é que não tem uma forma certa de investir. Tem N formas certas diferentes a depender do seu perfil, da sua vida. Então, se você é funcionário público, você deveria tomar um pouco mais de risco na hora de investir. Por que não? Por que eu deveria tomar mais risco? Eu sempre fui uma pessoa conservadora, escolhi o funcionalismo justamente por conta disso. Justamente pelo fato de que o seu teto no funcionalismo não só é baixo, como ele é setado. Não tem como isso aumentar ao longo do tempo. Você não tem opcionalidade no funcionalismo. Não vai acontecer uma coisa que, fiquei rico. Não vai acontecer isso. Você vai ter uma vida boa, ela vai ser uma vida boa, constante ali ao longo do tempo, mas não tem aquela evolução que vai fazer isso aqui com o seu patrimônio. Então, por conta disso, você deveria tomar mais risco. Você deveria tomar mais risco também pelo fato de você ter uma renda garantida. É muito difícil que você não vai receber esse salário. Você não vai ser demitido, por exemplo. Então, você tem essa garantia que você vai conseguir fazer aporte, que permite que você tome um pouco mais de risco. E o empreendedor é o contrário. O empreendedor, ele toma muito risco na vida dele já e, por conta disso, ele deveria tomar muito menos com o patrimônio dele. Porque se a empresa dele amanhã ou depois dá um problema e ela quebra, ele tem um patrimônio ali protegido que vai dar resguardo para ele e para a família dele. Então, depende de várias coisas diferentes. Se você é mais novo, você pode tomar mais risco, você tem mais tempo para recuperar, sua renda é menor, seu patrimônio é menor,
Você, tem uma facilidade maior de resolver os problemas. Você não tem tanta responsabilidade. Muito provavelmente você não tem filho. Muito provavelmente você não tem família para sustentar. Suas contas são menores por conta disso. Então, você pode tomar mais risco. Se você já construiu um patrimônio ao longo da vida, aí é diferente. Você não deveria tomar tanto risco assim. Porque você já construiu. E aí tem um ditado do JP Morgan que teve uma vez que chegou um cara lá que geria uma carteira de bilhões, né? E aí veio um trader para ele falando, eu vou te ensinar aqui como é que você ganha 50% em cima desses clientes, você vai ter muito mais dinheiro, né? Porque lá nos Estados Unidos só funciona esse modelo a grande maioria, esse modelo de cobrança de percentual, que a gente adota na consultoria também. Inclusive no Reino Unido é proibido, na Austrália é proibido ter esse da assessoria. Da assessoria. Porque é um conflito de interesse bizarro. Total. É um negócio de terra tupiniquim que começou agora. E aí o trader falou isso, eu falou, cara, meus clientes, eles já são ricos, eles não querem ficar ricos, eles querem não voltar a ser pobres. Então, você preservar patrimônio quando você já construiu patrimônio é o objetivo principal, não é mais ganhar dinheiro. Então, muda completamente o perfil. E aí, na carteira recomendada, eu não consigo fazer isso. Qual a vantagem da carteira recomendada? Eu consigo dar muito mais escala. Então, eu consigo dar a oportunidade de clientes que não teriam 100 mil reais para estar na consultoria, investirem de acordo com aquela carteira recomendada, terem um retorno magnífico, e pagarem um valor que é pequeno. Que eles cobram barato por isso. Então, deixa eu só entender. No research, é só a pesquisa ali que o cara faz, enfim, ele recebe... E a lista de onde investir. Né? E a lista de onde investir. Isso. Tá, mas isso de maneira padronizada. De maneira por classe de ativo que a gente chama. Então vai ter ações, quais ações investir. Tá. Quais fundos imobiliários investir. Qual e renda ele fixa. escolhe, tá. Só que ele tem que escolher quanto que ele vai colocar naquilo. Uhum. Que aí é uma etapa que, infelizmente, eu não consigo ajudar ele. Porque eu teria que conhecer exatamente a vida dele. E já na consultoria? Na consultoria. Na consultoria, aí você faz Na consultoria, a primeira coisa que a gente faz é uma reunião com o cliente. Tá. E aí a gente chega nessa reunião, eu faço todas as perguntas que eu fiz. Quantos anos você tem? Você tem filho? Você tem uma renda garantida? Quanto você já tem de patrimônio? Você tem dinheiro lá fora? Você tem imóvel próprio? Isso faz diferença também. Você tem aluguel, você vai querer retificar menos. Você tem imóvel próprio, você pode retificar mais. Você tem... já teve alguma doença que possa voltar e você vai ter que gastar dinheiro com isso? Quase uma consultoria financeira também. É uma consultoria financeira. Total, da sua vida inteira. A gente entende sua vida como um todo. Não só de investimentos, eu digo, mas... Não só. Tanto que a gente ajuda a empresa. Então, por exemplo, se ele fala para mim, olha, eu tenho uma empresa aqui e eu tenho R$1 milhão na conta dessa empresa que eu uso de caixa. A maior parte das empresas deixa a caixa hoje no CDB, pequena e média empresa. Deixa no CDB de liquidez diária. Já faz um corte ali, já fala com os empresários, então, com os nossos a maior parte das empresas hoje deixa o dinheiro parado do caixa delas em CDB de liquidez diária. Isso eu estou falando de pequena e média empresas maiores, já tem um CFO, já tem esse conhecimento. O CDB de liquidez diária ele tem um problema. Por quê? Porque existe um negócio chamado IOF, que é o imposto que você vai pagar sobre a rentabilidade que está tendo ali naquele investimento. E esse IOF é regressivo. E aí acaba que se você tira o dinheiro no meio do caminho, você deixa muito da sua rentabilidade na mesa. Então você perde muito dinheiro, só que você nem vê isso. Porque você está tirando e colocando dinheiro ali no CDB de liquidez diária todo dia. Existe uma alternativa para isso que se chama compromissada, que é um empréstimo que você faz para o governo com o compromisso dele devolver esse dinheiro depois de um dia. Título. Título. Simples assim. E essa compromissada, ela é isenta do IOF. Então você não tem. Ela é feita justamente para fazer gestão de caixa. Então, quando você tem uma consultoria financeira que consiga te ajudar com isso, ele já faz essa recomendação que é besta e já faz você ganhar um dinheiro muito grande ali no final do ano de receita financeira do seu caixa, que você, em vez de pagar imposto à toa, você foi lá e reteve para você. Top. E é uma coisa boba de se fazer. O consultor consegue fazer de graça, a gente nem cobra para isso, nem cobra da PJ. O patrimônio que vai estar ali é só o patrimônio do cliente, pessoa física. O da PJ eu não preciso cobrar. Então, se você tem esse dinheiro em caixa, você tem uma pequena e média empresa, saiba disso. Existe essa possibilidade, quer falar? Pode falar com a gente. Fala com a Vars, manda uma mensagem no Instagram. A gente vai colocar, inclusive, o link embaixo desse vídeo aqui. Na descrição do vídeo, né? E várias outras coisas. Por exemplo, se você tem um restaurante, tem restaurante que gasta R$100 mil com conta de luz. Um restaurante grande mesmo, que está operando ali, que tem frigorífico pra caramba dentro do restaurante, uma parte de coisa. Esse restaurante, ele gasta muito na conta de luz. E às vezes ele nem tá no mercado livre de energia. A gente consegue plugar ele no mercado livre de energia, fechar um contrato de venda de energia para ele que reduz em 20% a conta de luz dele. Assim, você está atendendo o cliente na pessoa física, você descobre a pessoa jurídica ajuda. O que a gente vê muito no planejamento tributário é parecido com isso. Sim. Mas assim, a gente também faz essa entrevista com os empresários, com sócios, enfim, né? E a gente entende toda a dinâmica do negócio dele. E quando você entende toda a dinâmica, você fala, cara, olha, tem uma oportunidade aqui, tem outra oportunidade aqui, né? Tem outra aqui. Sim. Então, a maioria das pessoas, quando chegam no nosso escritório, fala assim, escuta, quanto que eu vou conseguir economizar? Eu falo assim, não sei.
né? Mas assim, uma coisa que eu posso quase te garantir é que ou vai ter uma pequena oportunidade, ou uma média oportunidade, ou uma grande oportunidade. Sim. Mas quando você começa a juntar essas pequenas ou médias, cara, no fim na última linha ali, o cara tem uma baita de uma economia. Exato. Que é algo que você consegue descobrir só pelo fato de você ter feito essa conversa com ele. Exatamente. A vida dele inteira. Então esse foi o terceiro braço que a gente abriu, que o braço está dando mais certo agora. Tá tendo maior crescimento. A gente não vai abdicar dos outros, óbvio. Eu acho que a educação é um caminho para o pessoal conhecer esses dois, é um caminho importantíssimo para se fazer a despeito de qualquer coisa. É isso que eu ia te perguntar. O primeiro que você falou é a educação, certo? E é o que você acaba mostrando nas redes sociais, Sim. eu acredito que seja isso. Você monetiza isso de alguma forma? A educação? É. Sim, com certeza. Eu sou, mais uma vez, adepto da teoria de que se meu trabalho é bem feito, eu deveria cobrar por ele. Uhum. Obviamente, eu vou cobrar preços condizentes com o que eu estou entregando ali. Uhum. Então, um insight muito bom que passaram recentemente foi o seguinte. O que você considera melhor, por exemplo? O Ibis ou Fazano? Fazano, né? Só que quando você vai viajar, você fica no Ibis ou no Fazano? No Ibis. Então, o melhor, ele é bastante relativo. Porque normalmente quando a gente pergunta o que é melhor, a pessoa atribui a qualidade. Sim. Só que, na prática, ela não opta por aquilo. Por que você fica no Ibis? Mais barato, obviamente. E você tem uma péssima experiência no Ibis? Não. De acordo com o que você pagou, não. Se você pagasse o que você pagou no Fazano, Sim. pra ficar no Ibis... É horrível você quando teria. você tem uma quebra de expectativa em relação Quebra de expectativa é ruim. Exato, porque quando o Ibis, você sabe que você vai ter, sei lá, uma cama confortável, um banheiro bacana. Você espera ter. E- Se você não tem, Exato. aí, Mas aí é Mas ele Normalmente deixa eu claro digo. que você vai... Sem fazer você propaganda, vai mas entregar. é isso que eu espero numa viagem de negócios, por Exato. exemplo. E você não quer gastar dinheiro, porque é uma Exato. viagem de negócio, você provavelmente nem vai parar dentro do hotel. Então a última coisa que você quer é gastar dinheiro. Então ele te entrega o máximo que dá para ele entregar, de acordo com quanto ele está te cobrando. E aí vem essa característica que foi um insight muito grande que eu tive, que é, cara, a gente antigamente, a gente só queria entregar qualidade. E aí eu tinha que cobrar muito caro por isso. Acabava acessando menos pessoas por conta disso. Quando eu falo de reduzir preço, eu não necessariamente tenho que reduzir a qualidade do que eu estou entregando. Mas às vezes eu tenho que reduzir a quantidade do que eu estou entregando. Entendeu? Sim. Então, o meu curso do Valuation do Zero Avançado, ele tem 200 aulas. O curso do meu sócio, que é Código Pi, que é de Python aplicado a finanças, ele tem 200 e poucas aulas também. Se eu for criar um terceiro curso de finanças para empresários, que foi o que a gente fez recentemente, com 200 aulas, ele vai sair em 2040. Vai demorar pra caramba pra fazer. E sendo bem sincero, eu nem sei se tem coisa pra falar em 200 aulas. Então, o que a gente fez? Falei, cara, eu não vou entregar 200, vou entregar 5 aulas. 5 aulas vai dar mais ou menos 1 hora e meia ali. Vou pegar os principais dores do empresário. Eu sei que o empresário também não tem tempo, então ele não vai assistir 200 aulas. Vou entregar então as 5 aulas para ele assistir em 1 hora e pouco. Vou empacotar isso e vou vender para um preço que é muito menor. Porque aí reduz aquele risco dele gastar muito para descobrir que o negócio não é bom. Então, como eu não tenho a marca Fazano ali ainda nesse nicho específico, a gente tem no investimento, mas não no nicho empresários, eu vou empacotar isso, cobrar um preço de R$97, ele paga R$97, assiste as 5 aulas, e eu entreguei aquilo ali em menor quantidade. Eu não reduz a qualidade das aulas. Individualmente, as aulas são tão boas quanto qualquer outro curso, mas a quantidade de aulas entregues é muito menor. Então, tem essa jogada de você reduzir, às vezes, alguma coisa para conseguir cobrar um preço menor, que eu acho que muita gente acaba abdicando no próprio negócio, pensando, eu tenho que entregar qualidade sempre e quantidade sempre também. E você está falando aqui, eu tô imaginando o seguinte, isso tudo que você está falando é muito legal porque faz parte do seu ecossistema. Exato. Ou seja, você não tem que desviar, Exato. né? Desviar a atenção para uma outra pegada. Não. Quanto mais você gera cursos, enfim, cara, você está estudando pra caramba. Sim. Que você está utilizando nos três braços da sua empresa. E tem mais uma coisa também, porque o mercado de cursos, como não tem uma barreira de entrada, ele acabou sendo prostituído. Então entrou muita gente que não tinha nada a ensinar, mas era bom de internet, era bom de rede social, e vendeu cursos que não entregavam nada realmente. Você entrava no curso, era uma baboseira tremenda, coisa que estava no YouTube, enfim, não valia o preço daquilo. E aí houve uma onda, vocês provavelmente acompanharam isso, de abertura de curso, assim, tremendo. Todo mundo tinha curso na internet. Então quem trabalhava com educação acabou ficando como se, pô, você tem curso e tal. E a gente cara do curso, né? O cara do curso. E a gente sempre teve a cabeça muito firme em relação a isso, de que, poxa, a FGV é curso. Você vai lá fazer curso. E é top. A PUC você vai fazer curso. O MIT você vai fazer curso. Harvard você vai fazer curso. Se você entrega educação de qualidade, curso não é um negócio que você deveria olhar com maus olhos. Pelo contrário, você está entregando educação.
Quando a gente pensa aqui e fala de Brasil, né? A gente sempre fala assim, como que eu resolvo o problema do Brasil em 20 anos? Educação de base. Poxa, aí você vai falar que a educação é um negócio ruim? Não. O que foi feito com a educação na internet talvez tenha sido um negócio ruim. Mas isso não pode ser generalizado e não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Não dá para jogar água fora com o bebê dentro. Então tem muita coisa boa, conheço muitos cursos bons, fiz muitos cursos bons também, fiz cursos de instrumento musical bom, por exemplo. Pô, tem vários por aí, de gaita que eu já fiz, sensacional. Imagina se eu, programação, já fiz muita coisa legal também. Imagina se eu não tivesse feito isso, eu não ia saber nada disso hoje. Então tem muita coisa bacana. Agora me fala, tem 2 perguntas que pode fazer. Primeira, você acredita, porque hoje, principalmente, sei lá, nesses últimos meses, enfim, com a chegada da Black Friday, então, estão dizendo que os cursos vão acabar, né? Ou não que vão acabar, mas talvez esse modelo que foi vendido até então, talvez ele mude, enfim, entrada de IAs e tudo isso. Então, esse mercado tende a, no mínimo, se modificar. Primeiro, eu gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a isso. E a segunda é assim, cara, como que você dá conta de atuar nessas 3 áreas? Porque, assim, como empresário também, eu entendo que, cara, a nossa vida ela é muito corrida. Quando você vê, já acabou o dia e você trouxe, sei lá, 5 atividades para fazer. Quando termina o dia, você fala, cara, terminei 2. Deixei 3 aqui, mas não foi por falta de disciplina, né? De foco. Não, foi porque realmente, cara, eu subestimei, né, o tempo dessas atividades. Nunca é falta de trabalho, né? Não. Acho que quando você é sério, você trabalha muito. Exato. Ainda assim isso acontece. Isso aconteceu comigo muito tempo. Muito tempo. Eu acho que parou de acontecer talvez esse ano. Porque eu comecei a empreender muito novo, comecei com 22 anos. Então não dá nem para falar que eu tinha uma grande bagagem de empreendedorismo na minha veia para saber como lidar com todos os problemas que surgiram no meio do caminho. E isso daí é um desses problemas. Se for pegar quase todas as outras atividades em que não há criação de conteúdo para a internet, o empresário ele vive de tocar a empresa dele. E aí ele pode se dedicar somente a isso. E ainda assim é difícil, né? Ainda assim tem muita coisa para fazer. Agora, se você decide que você vai ser um mix de influenciador com empresário, aí fica mais complicado ainda. E eu comecei como empresário e depois, na verdade, foi para a internet. Mas começou com coisas que eu não fazia. Não tinha Instagram em 2019, quando a gente abriu a empresa. Não tinha YouTube em 2019, quando a gente abriu a empresa. Tudo isso é recente pra gente. E isso toma muito tempo. Toma muito tempo. Disso. Toma muito tempo. E ainda vem aquele porém, né? Que, como eu falei, eu não comecei como influenciador e virei empresário. Então, eu não tive a facilidade de saber já o que eu estava fazendo nas redes sociais e falar, beleza, agora vou abrir uma empresa e plugar nisso, que vai ser muito mais fácil, porque eu ponho a galera para tocar a empresa. Não, é o contrário. Eu tive que tocar a empresa e aprender como que faz rede social. Exato. E isso é muito, você deve ter enfrentado esse dilema também. É extremamente complexo. E o que mudou na minha vida desse ano para cá, na verdade, que foi quando eu fiquei muito mais produtivo em relação a isso, primeiro, eu era muito perfeccionista com criação de conteúdo e eu entendi que isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o número de iterações que você tem em qualquer coisa é muito mais relevante do que o quanto você se aprimora a cada iteração que você tem. Traduzindo isso para o bom português. Vamos supor que você melhore 1,01% em alguma coisa a cada iteração que você faz, a cada vez que você faz aquilo. Se você fizer aquilo 7 vezes por dia, em, sei lá, 2 anos você vai estar um Einstein daquele negócio. Agora, se você, em vez de melhorar 0,1% todo dia, você melhorar 50% todo dia, mas fizer aquilo 3 vezes por ano, você não vai estar um Einstein no final de 2 anos. Ou seja, então vale mais a pena. Ali. E é difícil você conseguir aumentar essa taxa de aprimoramento. Do quanto que eu melhoro a cada vez que eu faço aquilo. É quase fora do seu controle. Então é mais fácil você só fazer aquilo mais vezes. Isso vale para qualquer coisa na vida. Então, se eu treino jiu-jitsu. Cara, eu não vou ficar parado em casa olhando pro teto pensando assim, como que eu faço melhor aquela posição? E aí, quando eu for lutar, eu vou tentar empregar tudo aquilo que eu pensei durante 7 horas empenhado em melhorar aquela posição na minha cabeça. Eu só vou treinar mais vezes. Eu treino 2 vezes por dia, se eu quiser. Então, eu só vou fazer aquilo com mais interações. E para conteúdo é a mesma coisa. Em vez de eu ficar pensando como que eu vou fazer o conteúdo melhor, eu mudei minha perspectiva e falei, eu só vou fazer isso mais vezes. E aí eu comecei a fazer 1 vez por dia, 2 vezes por dia. Às vezes eu faço até mais que 3 vezes por dia. E aquilo só começou a dar mais resultado. Não pela quantidade, que
Porque aí eu acho que é uma coisa que muita gente confunde. Fala, a quantidade é mais importante do que a qualidade. Não. É o número de iterações que você vai fazer, porque isso vai aumentar o seu aprimoramento final, porque a tua taxa de aprimoramento, ela tá fora do seu controle. Eu percebi que até hoje existem muitos bons profissionais, como advogados, por exemplo, que na parte técnica eles são excelentes. Sim. Só que hoje, queira ou não queira, na minha opinião, você precisa estar presente nas redes sociais. Sim. As pessoas compram de quem elas conhecem, né? Rede social te dá acesso, Te dá que é um acesso. negócio que é muito difícil de você comprar. Então, o que eu acabei escrevendo esse livro aqui, Faça Direito, Faça Dinheiro. E nele eu coloco exatamente isso que você acabou de falar. Principalmente no começo, é muito melhor a quantidade do que a qualidade. Sim. Não fica se pegando no perfeccionismo. Sim. Não, tá ruim esse vídeo, que não sei o quê. Primeiro que você é seu maior crítico, né? Aquilo que você está criticando, muitas vezes as pessoas nem veem, Sim. né? Então as pessoas ficam muito nessa e não fazem. Sim. Então é melhor você fazer, faz todo dia, né? E 0,1% ao dia, tal, lá na frente. Isso se acumula, vira um efeito bola de neve. Exatamente. E assim, a despeito disso, né, a despeito de eu ter mudado essa minha concepção em relação, essa minha atitude em relação ao conteúdo, de vou fazer um negócio magnífico só vou fazer. Eu tô aplicando agora no YouTube, inclusive, antigamente eu escrevia cada palavra que eu falava no roteiro. E antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, no início do ano eu ainda estava escrevendo. Agora eu voltei e eu falei, não vou escrever, eu vou fazer uma apresentação como toda palestra que eu faço, eu não escrevo. E sai boa, né? Pra caramba. Sai boa. E melhora a sua oratória, que é muito legal, porque você leva isso pra sua vida. Então, quando eu ficava refém ali daquele texto que eu escrevi pra ler no teleprompter, Pô, a minha oratória, ela decaiu absurdamente. Porque você não tem que utilizava pensar... teleprompter? Uso até hoje, para certas coisas, para cara, uns, eu por exemplo. tentei no a TC. semana passada usar. Fica muito travado. Não... Cara, Prática. É, Mas eu não acho que prática, vale a eu sei que é pena. prática, mas, cara, eu fiz um com a Mel, né? Aí Eu não tive boa... quando eu terminei, né? Porque Uma boa eu experiência. falei, cara, eu tava olhando, eu tava lendo, dá pra perceber e tal. Aí ela falou, não, eu falei, coloca aí. Aí quando eu comecei a me ver, eu falei, não fica natural, né? esquece. Fica meio não. robótico, parece que é feito por IA. Eu falei, não. E assim, a despeito dessa mudança de atitude em relação ao conteúdo, tem outra que foi muito mais importante, que é a mudança que a gente fez na organização da nossa empresa. Porque eu sempre fui uma pessoa que se intrometia em todas as áreas possíveis. E acaba que no final, por melhor que você seja, você vira um gargalo pro seu próprio negócio. Sim. Porque você começa a ganhar escala e as coisas começam a engargalar em você. Em você. E eu comecei a perceber isso. Que era assim, tudo que ia parar no Leandro travava. Porque o Leandro não tem tempo. Exato. E aí eu fiz um acordo com os meus sócios. Falei, olha, a partir de agora eu vou só criar conteúdo. Eu vou só focar em coisas estratégicas e que seria posicionamento de CEO, né? Então, por exemplo, fazer parceria estratégica, sou eu que toco. Se a gente for fazer um M&A, sou eu que toco. Se a gente for fechar uma parceria comercial, sou eu que toco. Essas coisas mais estratégicas de relacionamento, deu sou eu que aquela toco. alinhada, né? Mas da empresa pra dentro tem gente tocando. E isso fez toda a diferença pra gente. Porque aí hoje meu sócio é CEO, então ele cuida da operação. A gente tem um outro sócio que é o Breno, que ele assumiu quase um papel de CIO lá. Então toda a parte de alocação de portfólio da consultoria ele que faz. A gente trouxe uma pessoa para trazer know-how para a consultoria para a gente conseguir executar isso num tempo muito menor. Então a gente provavelmente foi a consultoria que conseguiu sair do 0 ali a 100 no menor tempo até hoje. Porque a gente já tinha todo o know-how de empresa, a gente já tinha um acesso e um relacionamento muito bom com os bancos e as corretoras para plugar rápido. Isso é uma vantagem também da consultoria, né? Normalmente a assessoria, você só pode atender em um lugar. Então tem um assessor da XP, o assessor do BTG, o assessor do Itaú. Na consultoria você pode atender onde o dinheiro do cliente vier e você não precisa mudar o dinheiro do lugar que está. Você quer deixar metade aqui, metade ali, metade acolá? Para mim, não faz diferença. Eu consolido aquilo, que é um sistema que você usa para ter uma visão geral do patrimônio do cliente, e você atende no lugar que ele estiver. Então a gente trouxe uma pessoa que já tinha expertise nisso para tocar essa parte também, e a gente foi colocando as pessoas delegando funções. Então toda a parte de edição de vídeo, design e conteúdo hoje é delegada. Tem um sócio também que é o Biel, que ele cuida de toda a parte de design, site, plataforma, enfim, fica tudo com ele. Então, hoje eu não tenho que fazer praticamente nada na empresa. Eu estou aqui hoje em São Paulo, a empresa está lá e ela está funcionando super bem. O comercial está vendendo as coisas, a parte de consultoria, os consultores estão atendendo, o pessoal está melhorando as coisas que tem que melhorar, enfim, está tudo funcionando direito. Tem alguém postando no meu Instagram. Então, eu só tenho que me preocupar realmente em gravar e fazer parcerias que sejam estratégicas e pensar no caminho que a empresa vai tomar, o rumo que ela vai tomar nos próximos 5 anos. Essas são as coisas que importam para mim hoje. E é uma coisa que muito profissional tem dificuldade para delegar, tanto pela... às vezes você não construiu um time bom ainda, isso pode acontecer, e às vezes você não tem... Você superestima
o quão indelegável, não sei se essa palavra existe, mas o quão indelegável seria uma atividade que você faz. Quase tudo é delegável. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que as pessoas me fazem muito, né? O Rafa está aqui, principalmente quando eu estava indo lá para o G4, enfim, era uma pergunta bem recorrente. O rosto da empresa hoje, porque nós temos duas empresas, a gente tem a contabilidade, que o Rafa está tocando, e nós temos o escritório de advocacia que eu toco. O rosto da advocacia é o meu, né? E provavelmente o rosto da contabilidade, a partir de agora, vai ser do Rafa. Uhum. Isso acaba diminuindo o valuation da empresa. Não. Não? Então, foi uma pergunta que... Coloca seu ponto de vista, então. Um investidor me fez essa pergunta uma vez. Uhum. Ele falou o seguinte: quem é o rosto da sua empresa hoje? É só você? Eu falei, sim. E aí ele virou para mim e falou, isso é um problema. Eu falei, pelo contrário. Isso pode virar um problema. Hoje é uma solução. Porque se você pega uma empresa que faz exatamente o que eu faço e ela não tem um rosto igual ao meu, com o alcance que eu tenho, ela vale menos. Ela não vai valer mais que eu. Mas a partir do momento que você vende essa empresa, por exemplo... Não tem problema. A partir do momento que eu for vender ela, ela vai valer igual a essa empresa. Durante todo esse percurso, você tem um prêmio no meio do caminho. Que prêmio é esse? É o prêmio... Um boost. Você tem um boost. Você está boostado. Você tem É como se você falasse assim, beleza, eu tenho um posto de gasolina. Tá? Esse posto de gasolina, ele não tem rosto hoje. Quanto que ele vale? 100 milhões de reais. Aí você duplicou, você tem outro posto de gasolina agora. Quanto que ele vale? 100 milhões de reais também, não mudou nada. Igual o outro. Só que eu vou colocar o Luciano Huck aqui em cima por 2 anos. Quanto que ele vale agora? Mais de 100 milhões de reais. Por quê? Porque 2 anos ele tem alguém que tem uma imagem extremamente relevante, que vai trazer clientes para aquele posto de gasolina, e nesse meio do caminho ele vai ter um fluxo de caixa maior e vai valer mais. Mas a partir do momento que o Luciano Huck sai... Ele já sai numa posição... O posto já sai numa posição melhor do que estava. Por quê? Tá, mas Porque vai ter uma série de pessoas que tem a lembrança do Luciano Huck estar lá. Porque tem uma série de clientes que você conquistou no meio do caminho, que faz com que você tenha mais clientes agora. Você transfere a sua... autoridade. Sua autoridade. Não só isso. É como se você falasse o seguinte... Confiança. Mas não só isso. O caminho, o ponto que você vai ter de partida no momento que você sair, ele vai ser mais distante do que o ponto que você teria se você não tivesse existido ali no meio. Então, deixa eu fazer quase um ponto de... uma análise de ações com dividendos. Seria quase isso, né? É tipo isso. Imagina, por exemplo, que você tem um carro, 2 carros iguais, um deles tem nitro, outro não. Tá? No momento que você usar o nitro, você vai acelerar mais que o outro. Sim. Depois eles vão andar igual. Sim. Concorda comigo? Uhum. Só que, como esse carro... Tá lá na frente. Só como esse carro acelerou mais no meio do caminho, ele vai estar numa velocidade maior, no momento que ele parar de usar o nitro, ele vai estar, sei lá, 170 km por hora, provavelmente mais que isso, 200 e poucos km por hora, esse outro carro aqui vai estar 170. Ele vai andar na mesma velocidade que esse aqui, desde o momento que ele parou de usar o nitro? Não. Porque ele está 250, o outro está 170. A velocidade vai cair? Provavelmente vai cair, porque ele parou de usar. Sim. Mas, enquanto isso, ainda tem um boost, mesmo sem estar usando nitro. Então, quando você tem um rosto na empresa, seria o equivalente a isso. Enquanto ele está na empresa, você tem um boost, sua velocidade aumenta muito. A partir do momento que ele sai da empresa, essa velocidade ela passa a cair, mas ela já é muito maior do que a empresa que não teve o boost. Ainda é muito maior. Só que para fazer o valuation, você não consideraria esse boost. Você não considera o boost, mas você considera o fato da velocidade estar partindo daquele ponto. Então, como que funcionaria isso? Se você sai da empresa e teu crescimento no último ano foi de 50% ao ano, é muito difícil que ele vai reduzir para o crescimento da outra empresa que foi 15%. Mesmo você não saído. Por quê? Porque as pessoas ainda têm a lembrança da sua marca, você conquistou muito cliente no meio do caminho que você pode vender um upsell, você pode vender um outro produto correlato, você pode monetizar a sua base, você provavelmente tem muito mais dados, você aprendeu muita coisa no meio do caminho que você iterou muito mais, tendo muito mais cliente. Então tem uma série de coisas que fazem com que sua velocidade continue mais alta, você só parou de acelerar com o nível de aceleração que você tinha antes. Então a sua velocidade ela pode decair, mas a pior coisa que pode acontecer é ela chegar no nível do cara que nunca teve boost, da empresa que nunca teve boost. Puta, então não bem interessante seu ponto de vista. Não tem essa imagem. Eu sempre imaginei que sim, né? A partir do momento que você vai vender sua empresa, enfim, as pessoas vão considerar sim, mas do ponto de vista negativo, que o rosto da empresa está saindo. Então, se o rosto da empresa está saindo, teoricamente vale menos do que vale com o rosto da empresa. Porque o que eu acabei de falar é algo que eu não vejo muita gente falando. Mas eu achei interessante. Foi uma visão que eu tive pela pergunta que eu imaginei que os investidores fossem fazer. Eu pensei, eu falei, não é tão trivial assim que funciona. Uhum. Se você tiver uma varinha mágica que você bate aqui e magicamente você tem 100 milhões de alcance todo mês, quando você para de ter os 100 milhões de alcance, você não volta para
para a mesma velocidade que você estava. Ela pode decair daqui a 5 anos chegar, mas no meio do caminho não. E quando você está comprando uma empresa, você não está comprando só a parte depois de 5 anos, só quando decai. Você está comprando no meio do caminho também. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Faça aqui. Eu acho que... Vagnão, como que nós estamos aí? 55. Tá. Então... Por vocês. Reforma tributária. Você já começou a estudar sobre isso ou ainda não? Já. Não é a minha área de interesse, digamos assim. É e não é, né? Pô, eu tenho que saber, eu não tenho que ser necessariamente especialista nisso, eu tenho que saber de muitas coisas. Não necessariamente eu tenho que ser especialista o resto em todos. você manda pra nós. Exatamente. Mas é perfeito, é exatamente isso. Assim, eu não tenho a pretensão de entender a legislação que tem por trás da legislação, né? Sim. Qual a jurisprudência disso e tal. Mas eu já comecei a ler e eu tive a sorte também que, assim, eu conheço pessoalmente, tenho como amigos 2 pessoas que estão envolvidas na reforma que me ajudaram muito. E um é auditor fiscal auditor da Receita do Rio de Janeiro, e estava representando o Rio de Janeiro na elaboração da reforma. Então, putz, tem dúvidas, assim, que cabelo em pé, que ninguém sabe responder, que ele me ajuda com isso. E a outra pessoa que participa como uma pessoa pública é o Felipe Salto, que foi considerado o melhor economista do Brasil, amigo pessoal meu, e, putz, é excepcional. Então tem muita dúvida também que eu tiro com ele sobre o que você acha, qual o caminho que vai tomar. Que às vezes são coisas mais difíceis, né? Pra onde que a gente tá indo pra cá? E ele consegue me dar essa visão de quem já esteve por dentro da engrenagem ali, sabe como que funciona. E por que eu perguntei isso? A gente estuda a reforma tributária até porque é o nosso core, né? E o que eu percebo é que hoje, no cenário de pequenas, médias empresas no Brasil, boa parte delas funciona, enfim, vou manter, boa parte delas funciona num sistema que não necessariamente tem toda a declaração feita para Receita, enfim. Só que com a reforma tributária, acredito eu que a regulação disso seja mais firme, seja mais em cima, né? Compliance. E a gente até conversou num Tributalks, que eu falei o seguinte, se isso de fato ocorrer, e acredito que vá, eu acredito que isso tem impactos muito fortes na economia em geral, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar um mercado que ele não tem o pagamento dos impostos, digamos assim, de maneira recorrente, vamos pegar, sei lá, vestuário. Se a gente for pro Brás, enfim, você pedir uma nota fiscal ali, o pessoal te bate. Ri, né? Teve um cliente que falou que não, papel. Se pedir a nota fiscal, o cara não deixa você voltar não pisa na mais loja. na loja, enfim. Você acredita nisso? Então, se a gente pensa que esse mercado ele vai ter que ter essa regularização, acredito eu que vai ficar mais caro. Sim. E daí isso vai ter um impacto, tipo, desenfreado em várias outras frentes. Do mesmo jeito que, putz, aumentou o preço do combustível, vai impactar a economia como um todo. Sim. Você tem essa visão? Você chegou a conversar com alguém em relação a isso? Porque a gente até conversou, a gente falou, putz, seria legal até um economista, alguém que entenda de fato disso. Eu pensei que você ia vender um curso de reforma tributária para ele, mas não é. Não, então é. tá bom. Se quiser, pode mexer. A minha visão hoje vamos lá, por parte. A gente vai ter um IVA maior do que está sendo dito que vai ter. E eu não posso falar como que eu sei disso, mas eu posso te garantir que vai ser maior. Porque o pessoal... A gente vai ter o quê? Desculpa. Um IVA, que é o imposto sobre valor agregado, vai ser bem maior. Que até hoje é 28,5, né? Só que essa não é uma conta... fechada. Isso não é uma conta que você fez aqui, não tem como não dar. Não é uma alíquota que você está cobrando. Sim. E eu conheço o pessoal que faz conta disso dentro e eles falam que é bem longe disso. Então, era mais para casa dos 40. Então... Pessoal, mais uma vez, olha, planejamento tributário desde já. Começa em 2026, termina em 2033. Né? Teoricamente. Mas olha o que o Leandro está dizendo aqui para nós. Né? Então, assim, não é só 28 não. Isso aí... O fundo de compensação é um grande problema. Porque... Tem N empresas que a gente analisa na Bolsa de Valores que tem estruturas inteiras montadas gigantescas. Sim. Uma fábrica em Sobral, por exemplo, que Sobral existe basicamente por conta da fábrica. Que são os Criou-se um município, criou um município em volta da fábrica. Exato. É basicamente isso. A gente conversou sobre isso no último tributário. Todo mundo trabalha na fábrica.
E a fábrica só está lá por conta de incentivo fiscal. Que seriam os fundos de desenvolvimento, né? Que a partir de agora seriam os fundos de Ali, no caso, se não me falha a memória, foi Sudene. Então, beleza, você extinguiu compensações que tem, que até um outro PL que tá para gasto tributário agora que vai ser votado. E você tem um fundo de compensação para isso. Eu não sei se tem bolo para todo mundo, esse é o primeiro ponto. E eu não sei como que vai ser a guerra para dividir esse bolo também. Então esse é um ponto de atenção extremamente relevante. E tem um terceiro que é até mais simples, que é o seguinte. Em economia, a primeira coisa que você aprende na aula de macroeconomia tem duas formas de você esquentar a economia. A primeira é você reduzir a taxa de juros e a segunda é você abdicar de imposto. Porque se você abdica de imposto, as pessoas passam a ter mais dinheiro, elas começam a gastar esse dinheiro e a economia cresce. Da mesma maneira, só que de forma contrária, se você quer esfriar a economia, você aumenta o imposto, que a gente tem feito, e você aumenta a carga tributária, porque você tira mais dinheiro das pessoas e não necessariamente tudo isso é Você muda o comportamento das pessoas através dos impostos. Perfeito. Né? E mesmo que assim, você devolva o dinheiro depois, aumentei a carga tributária, tributei mais, essa arrecadação maior voltou para a economia depois, isso no mínimo desacelera a economia pelo fato de reduzir a velocidade da moeda, porque teve um percurso no meio do caminho até isso ser feito. E não necessariamente essa alocação ela vai para lugares que as pessoas vão gastar tanto. A propensão ao consumo não é a mesma, enfim. Sim. Então, se você quer esfriar a economia, você aumenta a taxa de juros e você aumenta a carga tributária. A gente já passou por um aumento de carga tributária razoavelmente relevante. E a gente vai ter agora uma mudança para o IVA, que na minha concepção vai ser maior do que estão presumindo que vai ser. E isso necessariamente vai fazer com que a economia desaqueça novamente. Você foi bonzinho quando você falou razoável. Sim. A internet. Né? Não, esse número não é razoável. Esse aqui é um pouco mais que razoável, um pouco menos razoável. Mas tem que ser um pouco contido. E, enfim, isso vai esfriar a economia. E é um problema se talvez esfriar demais a economia, porque o pessoal da internet normalmente não consegue entender tão bem isso, que é o Banco Central ele tem essa missão de reter a inflação. E para reter a inflação ele precisa sacrificar um pouco da economia. E sacrificar um pouco da economia muitas vezes se traduz em gerar desemprego. Porque hoje a taxa de desemprego no Brasil... É muito baixa. Né? Ela está muito baixa, muito baixa. E o pessoal não consegue entender bem isso quando a gente fala, porque parece ter desemprego, mas tem um nível de desemprego que é a rotatividade. É você sair do emprego que você está para ir para outro emprego. Tem um outro que é demissão natural que acontece. E tem a galera que não procura, né? Então, mas eu li esses dias, aí tá um economista aqui para nos ajudar, que a taxa de desemprego, na verdade, qual que é a base dela? São pessoas que realmente estão tentando se recolocar no mercado. Sim. E tem muita gente que já desistiu disso. Sim, isso se chama população economicamente ativa. Vale deixar claro aqui que sempre foi assim. Eu vi algumas pessoas argumentando que isso se tornou assim, isso sempre foi assim, isso não é uma mudança recente que o IBGE fez, nem nada. Mas não tem muito mais pessoas hoje, eu vejo, Do neném? empreendendo. Empreendendo, sim, mas esse é um ponto que eu bati foi no ano passado, tá? Então os dados que eu vou citar aqui são do ano passado. Eu fui investigar se de fato tinha menos gente procurando trabalho e por isso a taxa de emprego estava caindo. Porque se fosse a taxa de desemprego estivesse caindo por conta de menos gente procurando trabalho, a gente não precisaria ficar muito preocupado com a economia estar sobreaquecida. Porque era só entrar mais gente no mercado de trabalho. Isso acontece naturalmente, porque os salários vão aumentando e as pessoas passam a procurar, ou porque a taxa de desemprego está caindo, começa a surgir muito emprego, elas falam, estava aqui não fazendo nada, recebendo auxílio, para mim vale a pena ganhar R$1.000 a mais e trabalhar. Só que a população economicamente ativa, ela está aumentando. E, putz, não está tendo uma taxa de natalidade... Está aumentando ainda? Mais uma vez, dados que eu olhei foi de 2024 isso. Não sei dizer esse ano porque eu não olhei novamente. Mas na época que eu olhei estava aumentando. Então, como não está tendo uma taxa de natalidade, um boom de adultos se formando e entrando no mercado de trabalho gigantesco, não dá para dizer que isso é só a população crescendo. Necessariamente deveria ter gente saindo da população que não estava procurando emprego e indo para a população economicamente ativa. Então não é esse o argumento. A taxa de desemprego definitivamente não está caindo por conta disso. Tá? Isso é um ponto importante. Tem uma argumentação muito grande que a galera que usa auxílio, recebe auxílio, eles não procuram emprego. Eles tentaram resolver isso na época que eu estava fazendo esse estudo também, que foi pelo... Eu esqueci o nome agora, mas era uma garantia que eles davam de que você poderia ficar tanto tempo ainda recebendo, mesmo que você conseguisse um emprego.
Isso é uma garantia que eles deram uma atenuada agora, porque acho que foi demais na época também, deram uma atenuada agora. Mas não é tão trivial assim. E ainda assim, eu sei que sempre vai ter caso anedótico disso, né? Tem a tia da sobrinha, da moça que trabalha lá em casa, que recebe auxílio e fica dentro de casa o dia inteiro. Não dá pra usar dado anedótico assim, porque sempre tem gente babaca no mundo. Tá? Sempre vai ter o cara que vai falar, vou receber o auxílio, não vou fazer nada, eu vou comer miojo e vou ficar o resto da vida recebendo auxílio. É isso que eu quero. Mas, putz, eu já tive uma situação de não ter dinheiro. Eu sei o que é você ganhar pouco dinheiro e eu sei o que é você olhar para as outras pessoas e falar, eu queria ter aquele padrão de vida. Você não satisfaz com aquilo. Tem gente que sim. Depende do ambiente. Depende do ambiente, eu concordo. Mas assim, quando a gente é economista, a gente tem que lidar com tudo, com pessoas macro. como tudo. Pessoas como todo, na média, não vão falar, eu vou receber R$1.000 no mês, viver de miojo, vou morar num lugar horrível e não vou querer mais nada com a vida. Vai ter gente que tem assim? Tem. Não tem dúvidas que tem. Tem de tudo no mundo. Mas, na média, não vai ser esse tipo de pessoa. Ela ainda assim ela vai querer progredir, ou o filho dela vai querer progredir, alguma coisa assim vai querer progredir. Então, é muito difícil você fazer essa associação tão trivial de que isso vai acontecer. E saiu uma pesquisa recente que faz um recorte em que eles avaliaram exatamente isso. Assim, será que o pessoal que está recebendo auxílio, ele tem uma redução na entrada do mercado de trabalho? E tinha, mas era um recorte muito específico de um segmento demográfico. Então, era tipo, vou errar aqui que eu não lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano, era, tipo, homens de tal idade, tananana. Então era bem específico assim. E aí você vai para as casas mesmo, tem muita representante de família que é do sexo feminino, então mãe de família, né? Que sustenta o lar, então isso não entra. Então não é tão trivial você gerar essa associação de que a pessoa está recebendo o auxílio e por isso a taxa de desemprego está caindo, porque ela não está procurando emprego. Desculpa, mas minha colocação não foi nem pensando nisso. Eu já levantei um segundo ponto aqui. Né? Foi só pensando no número de pessoas que de um tempo para cá estão se tornando empreendedores. Sim. Mas aí ela vai estar ocupada, né? Aí já vai entrar no. Aí não vai estar como desemprego. Não vai estar como desemprego. Então, mas elas não estão buscando isso que eu estou dizendo. Elas saíram dessa base. Tem muito subemprego. Isso não é subemprego, não seria o termo eticamente correto de falar, mas tem muito emprego informal, por exemplo. Então tem a pessoa que ela não conseguiu arranjar um emprego formal e ela decidiu que enquanto isso ela vai fazer, por exemplo, vai fazer Uber, vai fazer iFood. E não é o objetivo de vida dela seguir esse caminho, mas enquanto isso ela está fazendo isso. Então isso dá uma reduzida na taxa de desemprego. Mas isso não é algo ruim, porque a gente tirou um pessoal que não estaria gerando renda nenhuma nesse momento e deu para eles a oportunidade de gerar alguma renda nesse momento. Mas sem dúvidas isso contribui para a redução. Mas enfim, o Banco Central ele tem esse intuito de reduzir a atividade da economia. Isso significa às vezes gerar um pouco mais de desemprego. Só que se ele erra no grau, na dose do remédio, isso acaba gerando um efeito negativo na economia, que ela entra em recessão. Então, o grande desafio do Banco Central é conseguir esfriar a economia sem gerar recessão. Ele quer esfriar vamos aumentar um ponto percentual aqui a taxa de desemprego. Vamos tentar dar uma esfriadinha aqui na inflação para ver se a gente consegue reduzir a inflação no final. Esse é o grande objetivo dele. De preferência, sem perder emprego, tá? Se ele conseguisse fazer sem perder emprego, seria perfeito. Eu tô falando que ele tem que passar por esse caminho, não necessariamente o objetivo dele é reduzir emprego. Muito pelo contrário. Tem mandatos paralelos, dependendo do país que você olha até, que por exemplo, é gerar o máximo de empregos possível, uma taxa de desemprego baixa, e o outro é reduzir a inflação. Então, ele não quer sacrificar os empregos, mas às vezes acaba sendo um mal necessário para ele atingir o objetivo de controlar a inflação. E você aumentar a carga tributária dessa maneira, conforme pode acontecer por conta da reforma tributária, pode ser algo que resfrie muito a economia. E se isso acontecer muito rápido, com a taxa de juros no patamar que está, aí vai gerar uma recessão. Eu prometo, Você acha que com base nisso, a taxa de juros provavelmente caia nos próximos anos por conta disso? Não só por conta disso. Tem muitos fatores para fazer a taxa de juros cair nos próximos anos. Eu sou completamente contrário à hipótese de taxa de juros altas em longo prazo. Por quê? Primeiro, se inteligência artificial for o que estão falando que isso gera um ganho de produtividade brutal na economia, mas tenebroso. Tenebroso no sentido positivo, né? Quase gíria carioca isso. Mas gera um ganho de produtividade gigantesco na economia e produtividade reduz a taxa de juros. Por motivos óbvios, né? Se você é mais produtivo, você consegue aumentar a oferta da economia. Naturalmente, para o encontro da demanda com a oferta, ele fica num ponto diferente do que ele estava antes, e isso faz com que a inflação caia. Então, se eu consigo magicamente aqui oferecer meu serviço para 1 milhão de pessoas a mais com o mesmo custo, naturalmente, eu posso cobrar menos por isso. Isso faz com que a inflação caia também. Só que ao mesmo tempo, até desculpa, mas se isso acontece, pessoas perdem o emprego e tem menos injeção de dinheiro na economia, ou não? Eu não...
isso é um chute, é um tiro no escuro. Porque, historicamente, tecnologia gera mais emprego do que ela aniquila. Eu digo isso com certeza, por exemplo. Isso aqui não existiria. Eu sou da época que, acho que a última geração, né, que pegou sem internet e acompanhou o nascimento da internet. Sim. E isso também foi falado muito na época da internet. Foi que ia aniquilar todos os empregos. E você vê o contrário acontecendo. Pelo contrário, exatamente. A taxa de desemprego nos Estados Unidos também está no low histórico. Então, assim, vai para uma outra fase, vai para um outro patamar, né? Mas continua. Se você pega da época da internet até hoje, o que você vê é justamente o contrário. Taxa de desemprego nos Estados Unidos extremamente baixa, taxa de desemprego no Brasil caindo, e a China, que era um país que era extremamente precário antes de ter tudo que rolou praticamente dos anos 2000 para cá, a China absorveu o emprego do mundo inteiro. E ainda assim, o mundo inteiro continua com uma taxa de desemprego extremamente baixa. Nada disso teria sido possível sem tecnologia. Primeiro pelo fato que a China não ia conseguir ter feito essa transformação que ela fez, porque não ia ter o desenvolvimento tecnológico de telefonia para permitir que houvesse comunicação em tempo real. O segundo é que sem tecnologia você não teria o desenvolvimento de empregos, que são empregos de planejamento e design de... como seria? De projetar coisas que existem nos Estados Unidos. Não sei qual termo daria para usar em português disso, mas, por exemplo, os Estados Unidos hoje, ele fabrica uma quantidade ínfima de chips de computador, de semicondutores. Quase toda a fabricação de semicondutores do mundo está acontecendo ou pela Samsung ou pela TMSC, que é de Taiwan. Tem alguns pingados em outros lugares, alguma rede global, mas Isso quase daí eu vi seu conteúdo. Viu, né? Esse livro é muito bom, excepcional, que é o livro chamado A Guerra dos Chips. Vale a pena para todo mundo ler. E quase toda a produção de chips está sendo feita nesses dois países. Só que os Estados Unidos continuam extremamente relevantes. Por quê? Porque o design dos chips é feito lá. Então, os softwares que são usados para desenhar como vai ser o chip, eles são americanos. Os projetistas são americanos. Ou seja, o software de comunicação do software que é usado para se comunicar com o americano também. Então tem muito trabalho lá que não é mais o trabalho manual de produção, mas é o trabalho intelectual de você planejar como aquilo será feito. Então, exatamente, porque assim, a pergunta, e eu permito que prometo que é a última, mesmo porque o Wagner já está olhando feio para mim. Né? Então a gente precisa terminar aqui. Cobrando adicional já. Já, né? Está na bandeira 2, né, Wagner? Então, assim, por exemplo, inteligência artificial, né? Nós já estamos implementando no nosso escritório. Sim. Mas qual é a ideia? Puta, então você vai reduzir o seu pessoal? Não, fazer mais pelo contrário. Eu vou pegar esse pessoal e utilizar muito mais a parte intelectual deles do que aquelas que são repetitivas, enfim. Né? Então, essa é a minha leitura da IA daqui para frente. Né? Eu acho que vai mudar o tipo de trabalho, mas vai tirar o trabalho daquelas pessoas que fazem trabalhos repetitivos? Acredito que sim. Né? Não tem como ser diferente. Mas, enfim, a economia ela sempre... acaba se adaptando ali ao novo modelo. O engraçado disso, me permite um adendo rápido, é que se você para pensar e exclui da sua cabeça completamente como a economia funciona e falar, eu sou um rei e eu tenho que governar o meu reinado aqui dentro, o que você para pensar? Você fala o seguinte, quanto menos coisas as pessoas precisarem fazer, melhor. Só que aí quando você coloca a economia no meio do caminho, você vai perder emprego. A lógica continua sendo a mesma. Quanto menos coisas as pessoas precisarem fazer, melhor. Por quê? Porque elas podem se dedicar a outras coisas tendo o mesmo nível de consumo que elas tinham antes. Porque aquilo está sendo feito. Não deixou de ser feito. A diferença é que agora ela não precisa trabalhar para aquilo. Então tem N formas de você resolver esse problema, como, por exemplo, renda básica universal. Que é, se isso está sendo feito, alguém está produzindo. Sim. Como que a gente distribui isso para o restante de pessoas? O que a gente ia arrecadar disso agora, que é muito maior, porque está sendo feito muito mais coisa, a gente vai repassar. A gente repassa para as pessoas transferência de renda. Isso é uma política de direita, né? Aquele debate esquerda-direita, isso é uma política do Milton Friedman. Então, e ela eu acho que aceita pelos dois lados, né? Todo mundo gosta dessa política. Sim. Então, não é um grande problema. E aí eu ia perguntar na sequência, né? Que essa é a pergunta, na verdade, como que você está utilizando e se você está utilizando isso nas suas empresas? Inteligência artificial, a gente usa como um uso contínuo. Eu não acredito que ela tenha substituído absolutamente nada até agora. Nada? Não. Eu sou bem cético em relação a isso. Eu vejo muita gente que fala, não, fiz um pipipi, popopó, tititi, tananã, e plugou tudo aqui, tananã. Ainda não está nesse nível, isso eu posso te garantir. Ela ainda erra muita conta, por exemplo.
Então, se você for fazer qualquer conta, por exemplo, vale mais a pena você ter um código normal, contanto que você saiba qual a conta que você vai fazer. A IA que ela entrou muito bem agora foi a LLM, que é de texto, e foi de Fusion, que vai ser imagem. A parte de imagem tem ajudado bastante a gente, por exemplo, fazer uma thumb no YouTube. Antigamente eu tinha que... aquilo não é meu rosto. Magnífico. Então não preciso tirar 40 fotos mais. Se a gente quisesse fazer um vídeo no meio que fosse feito antigamente, o pessoal fazia com motion design e tal, dá um trabalho do caramba, o mesmo motion designer agora consegue fazer isso automaticamente com uma IA. A parte de conteúdo, por exemplo, eu consigo fazer um fact-check muito mais rápido. Então, eu falei várias coisas aqui, eu quero chegar se tudo isso realmente está batendo. E me dá as fontes e tal, porque, eu não saio anotando fonte de tudo que eu tenho, né? Quem dera conseguisse ter essa organização, tudo que eu li, eu anotei a fonte. Ele me passa, a fonte essa aqui, é verdade, foi aqui que eu li. Então dá para fazer isso, dá para facilitar um pouco a escrita de algumas coisas. Mas eu acho que era mais um facilitador por enquanto. Essa revolução técnica de substituir alguém... Só vou dar um exemplo para você. Nesse fim de semana, eu coloquei 2 sites no ar. Né? E eu não manjo nada de programação. Sim. Então, assim, algumas coisas que você tem que fazer, e antes você deveria contratar pessoas, e eu tenho certeza que se você entrar nesses 2 sites, você não... A não ser que você seja muito... Né, eles são funcionais. São muito funcionais e, assim, muito profissionais, sabe? Então... Isso tem ajudado também os programadores, né? Eles usam muito o cursor, que é um... Sim. Basicamente uma tela onde o pessoal escreve, só que tem a IA usando as coisas ali. A gente não consegue, por exemplo, subir um site em IA hoje. Por que não consegue? Porque para a escala que a gente tem, não funciona tão bem. Então, isso depende muito do seu propósito. Por exemplo, eu não conseguiria subir o site da Amazon usando o Lovable. Não é tão... porque... Isso é engraçado, né? Se você for pegar um programador e falar para ele, sobe pela Lovable, por que você está tomando tanto tempo? Ele vai te falar, cara, não é tão trivial assim. Mas, quando você está usando, o fato de você não saber o que você não sabe, você fala, ele é funcional para mim. E às vezes é mesmo. E é aquilo que eu tô precisando. Aquilo que você está precisando, perfeito. Se você for botar... E isso é legal também, porque antigamente o programador pensava assim, não fazer um negócio megalomaníaco para um site que vai entrar 100 pessoas, porque é B2B. Exatamente. Sabe? Então, assim, aí o Lovable entra muito bem. Por isso que eu estou dizendo para você. Para nós, em algumas tarefas, né, que serve para o nosso momento, tá fazendo diferença. Perfeito. Eu acho que ele diminuiu muito a barreira de entrada que existia para você sair do zero a tal patamar, que era, cara, eu tinha que contratar um programador. Isso já era um custo tremendo. Quando eu estava no início da empresa, quem programava as coisas era eu. Era eu, meu sócio ali, a gente sabia programar, a gente programava tudo. Quem fazia design das coisas foi a primeira coisa que a gente contratou, porque ninguém sabia fazer. Mas o resto era a gente. O primeiro site que nós fizemos da Rebeca Silva foi eu e o Rafa que fizemos. Numa sexta-feira... Não, numa quinta-feira, na sexta-feira estava no ar. E... Beleza, passou um tempo e tal, a gente falou, não, a gente precisa dar uma reformulada. Pior que ele, só as apresentações do jogo que a gente fazia. Aí nós contratamos uma agência para fazer. Daí o cara falou assim, olha, essas solicitações que você está fazendo, não dá para implementar no seu site. Era o Wix. Horrível. Você se importa, e a gente não vai cobrar nada, refazer seu site para colocar as implementações. Que é mais fácil que remendar o site. Às vezes. Ele falou, cara, eu não sei trabalhar com Wix. Não dá, enfim. Não dá. Da minha parte é isso, não sei se você tem mais alguma coisa, eu ia pedir para ele já. Tem mais um monte de coisa, mas eu acho também, que no podcast agora no Rio. A gente faz, vambora. Faz lá no escritório. Não, mas você ouviu o que ele falou? Eu prefiro do Rio. Puta, já... Vamos pro Rio. Já tem que só montar a estrutura, né? Tem que esperar só o podcast existir. Por enquanto ele não existe. Mas já tá aceita... Já tá aceito o convite já pra estreia. Obrigado, pessoal. Leandro, eu quero agradecer, igual o Rafa falou. Cara, a gente teria, assim... Eu teria, no mínimo, mais umas 50 perguntas pra gente bater papo aqui, enfim e tal. Mas, infelizmente, o tempo aqui é escasso. Então, mais uma vez, quero te agradecer. Não tenho dúvida que esse podcast foi muito rico em termos de conteúdo. Você conseguiu explanar aí da sua forma, que eu acho muito didática, inclusive. Quero te parabenizar por isso. Obrigado. Né? Então, assim, você que está em casa, que não se inscreveu ainda no nosso Tribu Talks, se inscreva agora, já dá uma curtida, porque vale a pena esse episódio aqui. E outra,
recomenda isso para seus amigos. Eu tenho certeza que daqui saíram muitos insights que podem ajudar muita gente. Só antes de claro. passar a palavra pro Leandro, a gente sempre, quando a gente traz o convidado, a gente deixa 30 segundos, um minutinho pro convidado dar um último recado pra galera. Mas eu queria agradecer mais uma vez. E até algo que eu comentei com o Alexandre foi que a gente se reencontrou, digamos assim, naquele meet que a gente teve com a galera do G4. E terminando, eu cheguei na sala e falei, pô, é bacana conversar com pessoas que, cara, são cultas, né? Então, durante a reunião, pô, você começou a falar de... Nem lembro do que, de engenharia. Eu falei, caraca, o cara é um crânio, o cara sabe de tudo, não sei o quê. Já errei muito, esse que é o problema. Mas, cara, é muito bacana. Obrigado por você estar sentado aqui nessa mesa com a gente, ter trocado algumas ideias e agradecer mais uma vez. Depois a gente vai pro nosso escritório e a gente conversa um pouco mais. Beleza. Pode ir, fica à vontade, sua câmera é aquela ali. Tá. Se você quiser passar os seus social. canais, enfim, fica à vontade. Antes de tudo, queria agradecer a vocês. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Muito bacana. Foi bom, passou rápido, né? Muito rápido. Nem vi a hora passar. Uhum. E, bom, pra quem quiser me seguir, vocês podem me seguir no Instagram, leandro.varos. Varos não é o sobrenome, é o nome da empresa, mas tanto faz. Se vocês quiserem me chamar de Varos, fica à vontade, que é brand gratuito, como eu sempre falo. YouTube, você pode me seguir no canal também. Só pesquisar por leandro.varos que vai aparecer, ou A gente Leandro coloca Sequeira. na descrição também. Pode colocar na descrição. E se vocês tiverem interesse na consultoria, quiserem fazer parte, super recomendo, cara, vale muito a pena mesmo, porque você consegue ter uma rentabilidade maior do que você teria hoje e, acima de tudo, evita que você caia nessas roubadas de, putz, acabar comprando um COI, um negócio assim, que faz você perder dinheiro no final do dia. Então, seu patrimônio, você construiu isso de forma muito suada para você perder de uma maneira besta dessa, de querer ter um trabalho gratuito. É isso aí. Isso aí. Pessoal, obrigado a todos, obrigado Rafa, Vagnão, desculpa ter passado um pouco do horário. Galera, a gente se vê na próxima semana. Até mais, tchau, tchau. Valeu.